Quando o assunto é investimento, a poupança é a queridinha dos brasileiros, todo mundo sabe. Mas parece que isso está começando a mudar. Nunca o brasileiro retirou tanto dinheiro da poupança como agora. Mas por que isso está acontecendo e como funciona exatamente a poupança? Você sabia que tem uma regra que muda a rentabilidade da poupança? Eu vou explicar tudo para você agora. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Luciano Fernandes e aqui eu ensino finanças, investimentos. E a gente está muito feliz porque a gente acaba de bater a marca aí de 500 mil inscritos no canal. Eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e parabéns a você por acompanhar um canal sério. A gente chega a 500 mil inscritos sem usar humor, sem ficar fazendo dancinha, sem ficar usando assuntos da moda, simplesmente chamando títulos para que você clique. Não, aqui a gente fala de assuntos que vão verdadeiramente transformar a sua vida financeira. É só você olhar todos os vídeos do canal aqui. Então, muito obrigado. Caso não seja inscrito, se inscreve aqui no canal e aproveita já para curtir esse vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a entender a famosa caderneta de poupança. Bom, então vamos lá. Nunca houve um ano como 2023 em que o brasileiro retirou tanto dinheiro da poupança, tá bem? Eu vou dar os números aqui para você, tá? O saldo que tem lá hoje é quase R$ 1 trilhão ainda. É muito. Então o brasileiro gosta muito da poupança ainda tem 983 bilhões de reais lá. Mas no ano de 2023 houve mais retirada do que depósito. Então, por exemplo, aqui ó, depósito 3 trilhões 800 bilhões, ok? Já de retirada foram 3 trilhões e 900 bilhões. Ou seja, começou a diminuir e eu acho que isso é uma tendência que vai continuar. Mas por quê? Afinal, a poupança vem agora perdendo aquela aura misteriosa e maravilhosa que tinha para o brasileiro. Bom, acho que tem dois motivos pelos quais os brasileiros tiraram bastante dinheiro em 2023, tá? O primeiro motivo é o motivo de precisar do dinheiro mesmo. Foi um ano difícil economicamente, um ano ainda de crise, um ano de ajuste econômico, e eu acho que teve bastante gente que retirou o dinheiro por conta disso. Então, afinal, você vê a retirada para uso próprio. Mas tem um dado que me leva a crer que é mais possível a outra ideia aqui, que é o brasileiro está aprendendo que a poupança não rende tanto assim, que ela não é o melhor investimento, porque o número de investidores na bolsa de valores e em outros investimentos com um pouquinho mais de risco, mas que rendem mais, aumentou. Isso significa conhecimento, isso significa que o meu trabalho e os dos centenas, milhares de educadores financeiros no Brasil está funcionando. Parabéns ao brasileiro que está aprendendo. Mas Luciano, a poupança é ruim? Bom, deixa eu te explicar como que funciona a poupança aqui. A poupança, primeira coisa que talvez você não saiba, ela rende a mesma coisa em todos os bancos. Então não importa, vou botar lá no banco X ou Y porque está rendendo pouco aqui. A poupança rende a mesma coisa. O rendimento vem do governo. E qual é esse rendimento? Vai depender da taxa Selic. Ah, Luciano, mas eu achei que a poupança não tinha a ver com a taxa Selic. Tem. Por quê? Presta atenção. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como é o caso agora, neste momento está 11,75%, então acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render aquela clássica rentabilidade de 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial, é um dado dado pelo Banco Central. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais taxa referencial. Então o que eu sempre falo para você? Que a poupança sempre vai render menos que 100% do CDI, que é muito parelho ali ao 100% da Selic. Então sempre vai valer a pena em termos de rentabilidade você ter o dinheiro no Tesouro Selic em detrimento de ter o dinheiro na poupança, tá bem? Então quanto que está rendendo neste momento? Sempre rendia 0,5% ao mês, quando está acima de 8,5% a Selic, né? E a gente já contava, a poupança rende 6,17% ao ano, que dá 0,5% ao mês, porque a TR era sempre zero. Mas no último ano a TR não foi zero. Inclusive, no último ano, o ano de 2023, foi o ano de melhor rendimento da poupança. Desde que eu comecei a investir em 2015, que eu acompanho isso, a poupança nunca rendeu tanto. A poupança rendeu 7,93% ao ano. Isso é muito, foi muito bom, tá? Mas já começa a diminuir agora. Então, por exemplo, eu não sei quanto vai ser a TR, mas sem contar a TR, é 6,17% ao ano. Você coloca R$1.000, no final de um ano você tem R$61,70, pouco mais aí de R$5 por mês. Mas tem uma coisa que muito brasileiro não sabe, que é
A poupança só rende após 30 dias. Se você deixar o dinheiro lá, você não mexe no dinheiro, após 30 dias ele vai começar a render. Assim como alguns investimentos aí de bancos digitais, como a caixinha do Nubank, o porquinho do Banco Inter, só rende após 30 dias, eles meio que copiam a poupança, mas lembrando, eles rendem mais do que a poupança. E eu sei que você deve estar pensando, não, peraí Luciano, mas a poupança é mais segura. É a mesma segurança. A poupança ela é garantida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada que protege os investimentos dos brasileiros. Isso tem um limite, que é até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, você tem lá R$300 mil no seu CPF em uma instituição financeira, ele vai proteger até 250. Então é melhor você dividir esse valor e colocar em outra instituição, em outro investimento, beleza? Então é a mesma proteção do FGC que nós temos nos CDBs, nos RDBs, que são esses que os bancos digitais oferecem aí, porquinho, caixinha e outras coisas assim. Mas então, Luciano, eu quero também nessa onda, eu quero retirar o meu dinheiro da poupança, o que eu faço? Bom, você tem que ter estratégia de investimento, que é o que eu ensino todo dia no Instagram, aqui no YouTube, no meu blog, todo dia dentro do meu curso Investidor Completo, é onde eu ensino estratégia, você tem que saber o que está fazendo. Falei ontem numa live no Instagram, as pessoas botam um dinheirinho na caixinha do Nubank e pronto, estou investindo. Não, você não está investindo, você tem um dinheirinho rendendo. E investidor é aquela pessoa que tem estratégia e sabe o que está fazendo. Por isso que você tem que se tornar um investidor, de preferência ser meu aluno e se tornar um investidor completo. Fica atento que em março abre novas vagas aí para o novo curso Investidor Completo versão 3.0 que vai mudar tudo. Olha só, então, você tem que ter, se você quer investir em renda fixa, porque uma parcela da sua carteira de investimento é renda fixa, outra é renda variável. Então você tem que investir em renda variável, bolsa de valores, fundos imobiliários e também no exterior, bolsa de valores dos Estados Unidos. Mas falando de renda fixa, tem lugares melhores que a poupança para você deixar, por exemplo, a sua reserva de emergência, que nós carinhosamente chamamos de colchão, né? O colchão de emergência lá entre os alunos inteligentes, os alunos do Investidor Completo. E quais são esses lugares? São lugares de renda fixa, que rendem 100% do CDI, e que tem uma liquidez diária, como por exemplo o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem um diferencial em relação aos outros que eu falei aqui, como por exemplo o CDB do Banco Inter, o RDB dando conta, que é a caixinha. Ele tem um diferencial, que ele tem mais segurança, tá? Porque não é garantido pela FGC, que é um órgão privado, é garantido pelo governo, que é um órgão público. E eu sei que quando eu falo garantido pelo governo, você fica com medo. Mas nunca aconteceu de o governo dar calote no Tesouro Direto. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer nesse governo? Até pode. Eu não boto minha mão no fogo em nenhum governo. Mas nunca aconteceu e é difícil que aconteça. Então é uma segurança mais alta do que o FGC. Mas por que o brasileiro investe tanto na poupança? Porque culturalmente foi ensinado que vale a pena. E por que foi ensinado que vale a pena? Quem ensinou? Os bancos. E por que os bancos ensinam? Porque para eles é vantajoso. Eles te pagam 0,5 ao mês, pega esse dinheiro que você depositou na poupança. Eu não sei se você sabe, mas seu dinheiro não fica parado no banco, ele fica sendo girado e emprestado para outras pessoas pelo banco, emprestado a uma taxa mais alta. Então ele te paga 0,5% ao mês e cobra lá 1% ao mês, 1 e pouco, 2% ao mês em outros tipos de empréstimo, principalmente empréstimo imobiliário. Então, para o banco é muito vantajoso você ter dinheiro na poupança. E o banco, como usa a mídia, usa o próprio governo, eles têm um sistema que eu chamo de Matrix, né, que é banco, governo, instituição financeira e mídia, né, eles nos alienam, eles ensinam que poupança é legal. Poupança é ruim, é péssima, nossa, horroroso? Não. Horroroso é título de capitalização. Poupança até que não é ruim, mas tem coisa melhor, tem coisa que rende mais, como o Tesouro Selic, como CDBs e RDBs com liquidez diária aí, dos bancos digitais ou dos próprios bancos grandes. Pelo menos tem que render 100% do CDI para valer a pena. Mas me conta aqui embaixo, você ainda investe na poupança? Você tem um dinheirinho lá, me conta. Não investe na poupança? Então me conta aqui em qual investimento você está investindo. Qual investimento que você tirou o dinheiro da poupança e colocou lá? Me conta aqui que eu vou falar para você se esse investimento é bom ou não. Caso não seja inscrito no canal, se inscreve aqui, fique atento que esse ano tem muito vídeo bom aqui no canal. Seja inteligente, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, que Deus abençoe.